a justiça de Deus é sempre muito mais rigorosa que a justiça dos homens. Então é sempre preferível pagar os seus pecados aqui na terra, pelo que a lei fala. Fugir da lei pode acabar tendo que enfrentar a lei de Deus. O Bolsonaro tenta se desvencilhar da lei para tudo. Ele não a obedece em caso algum. É uma pessoa que é incapaz de entender o funcionamento de uma sociedade. Ele está fugindo da lei dos homens. Não quer ser preso. Quer cometer crimes e não pagar. Aí vem a lei de Deus. Você vai ser preso. Podia estar preso numa prisão militar. Não quer? Então vai ficar numa cama de hospital. Foi a solução encontrada, não é? As forças divinas estão dando um recado para o demônio. Pode saracotear à vontade, mas vai ser pego. E foi pego. Está preso. Está preso numa cama de hospital. Ah, mas Bom, eu sei. Eu sei que a questão toda é simbólica. Eu sei que a prisão do Bolsonaro, pela lei dos homens, é uma questão simbólica importante. Bolsonaro solto, ele desqualifica a nossa sociedade. Ele desqualifica o STF. Ele acaba realizando o projeto que ele queria, qual? De desmoralizar a República. O projeto do Bolsonaro sempre foi o de desmoralização da República, inclusive do cargo dele. Vocês lembram que a primeira foto do ministério dele, quando ele tomou posse, era ele de chinelo, de meia chinelo? Quer dizer, o que ele queria com aquilo? Que, tu levei uma facada. Não, isso não impede de pôr sapatos para tirar foto. Aquilo já fazia parte de um projeto de desmoralização dos cargos, desmoralização da República. Este é o objetivo do anarcocapitalismo. Seu objetivo central do anarcocapitalismo. A ideia é simplesmente fazer a vingança das pessoas que não acreditam mais na política contra a política. É fácil perceber que o neoliberalismo isolou as pessoas, tornou-as mais infantis, tornou-as mais narcisistas no sentido de voltadas para si mesmo. Criou a expectativa delas de serem protegidas não pelas leis da sociedade, mas por alguém com as quais elas se identificam na infantilidade e que parece poder fazer a vingança contra a sociedade em nome delas. Isso é Bolsonaro. Então, a desqualificação da República é o prêmio para esse tipo de pessoa e para o próprio Bolsonaro. O Trump faz a mesma coisa. Veja que ele lida com as leis no sentido de deteriorá-las. Ele faz uma deterioração das leis.
Ele não aplica as leis, ele arrebenta com elas. Então, este tipo de política, gente, ela é uma política que, num primeiro momento, ela apela para a liberdade. Num segundo momento, ela entra goela abaixo como um profundo totalitarismo, porque ela impõe a selvageria. É aquela ideia da pomba, né? A pomba, que é um bicho bem burro, ele é estilo galinha, ele descobre que o vento está atrapalhando ela voar. Aí a pomba se encontra com o demônio. O demônio fala: pomba, né? Eu gostaria de saber se você tem algum desejo. E a pomba diz: ah, eu quero voar fácil. Não quero mais este ar que está aí. O ar da terra, ele me impede, tem o vento. E o demônio fala: ah, mas por isso não. Vamos tirar o ar, já que você pede. E colocou a pomba numa redoma de vidro no vácuo. Obviamente a pomba não voou, até porque não respirou mais. Estamos nessa situação, né? Vamos tirar o Estado, vamos tirar a sociedade. Oba! Liberdade total. Não. Apenas a decretação da morte de todos. A instauração da selvageria. Para voar, você tem que combinar leis da gravidade com leis da aerodinâmica, porque você vai fazer do ar exatamente o lugar no qual você vai assentar o seu voo. Tirar o ar é simplesmente não voar. Caramba, né? E o Bolsonaro quer tirar o ar. Ele quer fazer com que a sociedade não tenha mais regras, não tenha mais leis. Bom, só quando você tira o Estado e a sociedade, sobra o quê? Sobra um conjunto de pessoas regradas por uma instituição que você não tira, que é o mercado. Sobra a selvageria do mercado. Ele passa a dirigir onde se vai construir as coisas, onde não vai, e resultado: os interesses do mercado não são interesses humanos, são interesses do mercado. Bem, eu estou dizendo tudo isso para dizer para vocês, para contar para vocês que o projeto Bolsonaro, ele continua na praça. Ele está lá, agonizando lá, né? Defecando pelo nariz. Mas o projeto continua. O projeto dele está aí. E tem muita gente ressentida e muita gente infantilizada o suficiente para levar adiante isso. São pessoas que continuam achando que é horrível ter regra de trânsito, é horrível ter controle de velocidade, é horrível ter que usar a cadeirinha para as crianças, é horrível ter que colocar a criança na escola. Tudo é horrível, tudo que vem da lei é horrível. Uma boa parte das pessoas que defendem esta pauta sobrevivem com o salário do Estado. Deputados às vezes, né? Que já começa daí, né? Você perceber a falsidade do projeto. Mas se o Bolsonaro não é preso pela lei dos homens, que é bastante simbólica e importante, resta a gente se contentar com a prisão que ele está passando pela lei divina. Tá aí, né? O Adélio, que todo mundo disse: ah, Adélio, você nem facada sabe dar, né? Não, ele não deu a viradinha, mas ele causou um estrago suficiente
para que a lei divina possa ser aplicada. Toda vez que o Bolsonaro está saracoteando, ele vai para a UTI. E isso não resolve o caso dele. Não pense que ele está na UTI faz com que a lei dos homens pare de ser aplicada. Não tem nada a ver, ele continua sendo julgado. Agora, é claro que os amiguinhos dele estão querendo fazer um projeto de anistia passar na Câmara. O projeto é inconstitucional. Pode votar, pode passar, não pode vingar. Por quê? Porque a Câmara não tem direito de fazer projetos que passem por cima da Constituição, de modo que o STF vai dar a última palavra. Vai falar, muito bonito esse projeto, mas é inconstitucional. E isso vai criar uma disputa jurídica, no mínimo. No mínimo vai criar uma disputa jurídica. Que, aliás, eu nem sei qual instância que vai resolver isso, a não ser o próprio STF. Então seria interessante, gente, não dar continuidade a esta porcaria. Mas tem deputado que parece que está apostando no pior. Ou este projeto nada mais é do que uma forma da direita se manter unida até chegar nas eleições, porque por enquanto a direita está chutando para tudo quanto é lado. Talvez seja isso. Aposta-se nesse projeto para pelo menos ter uma pauta comum que unifique as pessoas, uma vez que todo mundo quer ser candidato na direita. Até porque, né, surgiu a oportunidade com o Bolsonaro da direita ganhar uma eleição efetivamente. É preciso lembrar, gente, que esse fenômeno da chamada extrema-direita, dessa direita que tem como mentalidade o neofascismo, mas que está unida ao projeto anarcocapitalista, essa direita dos ressentidos, ela não é de agora. Isso surgiu com a Dilma e tal, a partir do impeachment. Não. Esse projeto está sendo gestado há muito mais tempo. E quando veio a democracia pós-ditadura militar, ele botou a cabeça para fora. E eu vou mostrar aqui 2 vídeos para vocês verem em que bases estavam articulados esses 2 projetos. E como que esse projeto, o anarcapitalismo mais neofascismo, estava ali na busca dos ressentidos logo no começo da democracia. A primeira propaganda é uma propaganda do PT, com todos os artistas, todos, até aqueles que você nem imagina, alguns já falecidos e tal, cantando pelo PT. Logo em seguida vem uma propaganda do Collor, no mesmo estilo, só que com pessoas simples, populares, cantando. E aí os dizeres no final estes são os verdadeiros artistas, o povo, e que agora terá a sua vez de subir ao palco. Então, é uma cantilena da divisão entre elite e povo invertido. O povo defende os interesses da elite e os artistas considerados elite defendem os interesses do povo. Isso ficou estampado pela propaganda do Collor e já fazia parte do arrebanhamento dos ressentidos, então chamados de descamisados. Vou passar as 2 para vocês darem uma olhada. Aqui, agora. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lua lá, brilha uma estrela. Lua lá, cresce a esperança. Lua lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lua lá, com sinceridade.
Gostaram? A resposta do Collor foi tão certeira que ele ganhou a eleição. Ele mostrou que tínhamos saído da ditadura e que a população não se sentia atendida por líderes democráticos. Ela se sentia atendida no seu ressentimento, na sua infantilização, por pessoas com as quais ela se identifica. E ela estava se identificando com o Collor. Por quê? O Collor era o anti-Lula. Era aquele cara que fala, não vamos organizar nada para lutar, vamos desorganizar. Aliás, naquela época, este projeto anarcocapitalista já estava embutido ali no neoliberalismo. Depois é claro que quem realizou isso foi o Fernando Henrique, né? Com ares de social-democrata, ele acabou fazendo com que vingasse todo o projeto neoliberal. Aliás, um projeto neoliberal sem povo, né? Um projeto simplesmente de privatização. Deu no que deu. A população passou a se organizar e votou no Lula. Mas ela oscila. Quando a população sente que os aparatos de socialização e politização dela desaparecem, ela volta a uma infantilização, ela volta a uma situação narcisista, de concentrar o amor nela própria, em cada um, né? Dilui as suas responsabilidades, perde a identidade individual e se debruça pedindo, né, que um pai, um líder tão tosco quanto ela, assuma o controle de suas vidas. O Collor não era tão tosco quanto a população queria. Na verdade, desde lá, então, ela preparava querer algo bem tosco, bem ressentido, bem fracassado. E quanto mais fracassado essa população fica, mais ela quer um líder fracassado. E o Collor, o Bolsonaro é exatamente isso. É um homem que não consegue defecar, que é a coisa mais simples do mundo. Quer fracasso maior? Daqui a pouco a gente volta.